E aí pessoal, bem-vindas e bem-vindos, Baralho Cigano Diário, eu sou o Leandro, estamos juntos aqui mais uma vez no nosso canal, começando uma leitura e o tema de hoje é ele ou ela pensa em desistir, como está em relação a mim? Então, mentaliza a pessoa de quem você gosta, escolhe o seu baralho aqui para poder ganhar a mensagem com a gente na mesa, das cartas e dos dados, tá? Sempre depois de interpretar o baralho, eu lanço os dados por cima e aí a gente tem mais informações, né? Então você vai escolher aqui o baralho da esquerda, junto com a pedrinha amazonita, ou direita com a pedra lua, tá? Vai fazendo a sua escolha. Quem está fazendo a primeira visita no canal, de repente se você não conhecia e o YouTube te entregou esse vídeo, aproveita o momento, se inscreve, ativa as notificações para acompanhar o que vem pela frente. Deixa o seu like no vídeo, isso é muito importante para você ajudar a sequência do trabalho que eu faço para você aqui todos os dias. Com um like, o vídeo pode alcançar mais pessoas, você ajuda o canal a crescer, tá? Bom, vamos começar a leitura? Vou usar primeiro o baralho da esquerda, então tiro o da direita momentaneamente. Se você tiver com dificuldade para escolher, pausa o vídeo, faz isso com calma e segue com a gente, tá? Vamos nessa. Primeiro baralho da esquerda, pedrinha amazonita. Cartas que estão abrindo para você: o navio, o cachorro e os lírios. As flores, os pássaros, raposa. Deixa eu só mudar um pouquinho aqui o foco da câmera, porque eu estou usando cartas um pouco maiores, para todas elas caberem aqui na nossa tela. Carta das estrelas. Aqui seria o trevo. Na arte desse baralho vem uma plantinha, então não é necessariamente um trevo, mas é o mesmo conceito. E as nuvens. Bom, então temos aí as nossas cartas, tá aí o seu jogo aberto. E o que tudo isso diz para nós? Né? Você está pensando em alguém aí que considera desistir? Como essa pessoa está em relação a você? Galera, nós temos lá no alto então, né, o navio, o cachorro e os lírios. Bom, eu quero comentar, na verdade, algumas situações que aparecem aqui de uma forma que não é muito linear, mas que vão também nos permitir fazer uma interpretação aqui. Olha alguns pontos que aparecem, né? Então, vem a carta das flores, por exemplo, falando de sentimentos que a pessoa nutre por você. E a carta das flores sempre fala de sentimentos que são sinceros, né? Então, não é nada baseado em interesses. E quando a gente fala em interesses, não é só financeiro, não é só material, né? De repente você pensa, mas eu nem tenho, né, uma vida assim de muito luxo, a pessoa vai agir comigo por interesse, por qual motivo? De repente, só por ter alguém, por atração física, pela busca por sexo, né? Um monte de coisas podem conduzir alguém a agir por interesse, não só dinheiro, né? Mas a carta das flores então afasta esse tipo de comportamento, porque traz sentimentos que são sinceros, que ele ou ela tem por você, mostrando como a pessoa está, né? Então, alguém que tem algo bom a oferecer, que pensa aqui numa troca afetiva, numa energia leve, isso combina totalmente com os lírios que vem aqui também. Uma carta de harmonização, de paz. Então é uma pessoa que está numa boa com você, experimentando uma energia tranquila, desejando estar ao seu lado. O cachorro, lealdade, fidelidade, planos a dois, carta das estrelas, né? Otimismo. Essas duas cartas juntas aqui mostram muito das expectativas, das perspectivas, considerando o que ele ou ela quer viver com você ou quer continuar vivendo, né? Colocar em prática para criar oportunidades ou continuar vivendo. Tudo depende aí da sua situação com a pessoa que você mentalizou, se vocês estão juntos ou não, tá?
A carta dos pássaros aqui também vem mostrar alguém querendo estar ao seu lado, certo? Reforçando a ideia do cachorro, de companheirismo. Mas nós temos também uma pessoa insegura. Então, o que a gente está vendo na mesa são muitas vontades, né, de viver uma vida a dois. E de repente é aquela pessoa que pode ter certas inseguranças também, no sentido de não ser correspondido ou não ser correspondida. Então, no fundo, um pouco dessa sensação que você pode ter, vemos que a outra pessoa também tem, né? E aí a raposa fala de uma pessoa então que acaba se tornando em dados momentos um pouco mais cautelosa no que diz respeito a expressar os sentimentos. Por quê? É aquela pessoa que quer perceber os sinais para ver o quanto pode se entregar. Não é alguém que talvez tenha tanto da espontaneidade para chegar mostrando tudo que tem para mostrar, expressando todos os sentimentos, né? E para ver como você vai lidar com isso. É alguém que talvez precise de mais certeza para poder expressar o que sente, né? Para manifestar. Então, se você tá aí sentindo uma pessoa meio misteriosa e você tá meio naquela interrogação, poxa, gosta de mim ou não gosta? Estamos vendo que sim, né? Mas possivelmente se a pessoa não entra nos méritos, se não manifesta isso para você, é por alguma insegurança, é por alguém que também tá ali mais observando do que tendo atitudes nesse momento. A raposa fala muito sobre esse comportamento de uma pessoa observadora e querendo entender, né, os caminhos para poder dar os passos. Mas as intenções aqui nós vemos que são muito positivas, né, dele ou dela com você, mostrando como a pessoa está. Então, alguém fazendo planos, querendo estar ao seu lado, uma pessoa que tem um sentimento aqui que é leve, né, por você, que é sincero, que traz uma sensação de paz. Isso é sempre muito bom a gente experimentar com alguém. Então, é o que ele ou ela sente na sua companhia ou ao pensar em você, certo? E a carta do navio ali aponta para novas possibilidades, um novo cenário a dois. Então, também alguém considerando mudança, viver situações diferentes, né? Deixando para trás, por exemplo, coisas que não valem a pena. Alguém que vem para buscar, possivelmente, tudo isso com você. Principalmente se for o caso de você se relacionar ou gostar de alguém que você sabe que passou por, de repente, situações difíceis. Não só considerando experiências afetivas, não só algo em termos de relacionamento no passado, mas situações da vida. De repente, assim, o mundo caiu em cima da cabeça da pessoa, né? E aí ela tá agora partindo para uma vibe diferente, então querendo viver todas essas circunstâncias e também, né, vimos aqui uma dose aí de insegurança, de uma pessoa que pode às vezes vacilar para dar os seus passos por precisar entender onde está pisando, a pessoa que busca certeza, né? Então, possivelmente também você lida com alguém que não é aquela pessoa que vai dizer que ama e pagar para ver. Vai dizer isso se tiver a certeza de ser correspondido ou de ser correspondida, tá? Então, mais uma dica aí para você, de repente na questão dos sinais, né? De você dar as brechas que a pessoa precisa perceber para sentir mais confiança no modo de agir e criar oportunidades. Diante de tudo isso, então, é alguém pensando em desistir? Não, galera. Não mesmo, tá? Junto com aquela carta do navio, dependendo do que nós tivéssemos lá, poderia ser uma combinação de cartas que aí sim mostraria alguém partindo para outra, por exemplo, uma ideia de desistência. Mas como esse navio apontou para todo esse cenário positivo, então a gente percebe muito mais alguém querendo buscar essas situações do que saindo fora disso com você, tá? Então temos aqui uma ideia de continuidade, uma ideia de alguém que vem buscar oportunidades. Então, onde cabe esse conceito da desistência? Por exemplo, se você está em um relacionamento e está sentindo esfriar, né, por algum motivo, pode ser um pouco dessa parte aqui da mesa que explica essa situação. As inseguranças, as incertezas, ou mesmo tensão, preocupações da vida que podem estar nas nuvens também e que acabam às vezes tirando o clima, né, da pessoa. Então isso também pode explicar aquela sensação que você tem às vezes de ele ou ela estar distante, né, não corresponder muito bem. Podem ser preocupações excessivas aqui, coisas da vida
tensão que acaba realmente atrapalhando, né? Mas então a gente não vê o seu parceiro ou a sua parceira desistindo de você, certo? Se você, por exemplo, conheceu alguém recentemente e aí estava rolando uma conversa, né? E aí as coisas se desenhando e de repente esfriou também. E aí você fica pensando, poxa, mas parece que a gente, né, tava partindo para criar oportunidades e aí a pessoa se afastou. Isso significa que tá desistindo de mim? Vimos que não, também, certo? Muito possivelmente essa parte da mesa aqui também pode explicar um motivo de afastamento, principalmente se vocês estão se conhecendo agora, a chance é grande de alguém que precisou lidar com alguma coisa, né? Apareceu aqui um problema, uma preocupação e, sei lá, um momento meio tenso da vida e a pessoa deu aquela afastada porque não quer te trazer preocupação, já que está sendo criado um clima aí entre vocês, né? Então é aquele alguém que dá uma tirada no time de campo quando entende que não é o melhor momento para jogar, certo? Mas as intenções estão todas aí. Não temos nenhuma ideia que apontou para desistência, então dá para te tranquilizar nesse aspecto e para falar de como a pessoa está, que nos conduz a concluir se desiste ou não desiste, e vimos que não desiste, né? Porque há sentimentos, há intenção aí de estar ao seu lado, há planos com você. Então nada disso combina com alguém que pensa em desistir, certo? Lançando os dados para fechar sua leitura, o que aparece aqui para nós? Número 1, então o número 1 combina muito com o que eu expliquei de repente sobre uma nova fase, sobre alguém que passou por dificuldades da vida e está buscando agora, né, viver toda essa energia com você. Então é uma ideia de recomeçar, inclusive, que a pessoa pode manifestar, né, para estar ao seu lado. E nós temos uma energia muito firme aqui nesses dois números 4 de concretização, de oportunidades que surgem e de consolidação das intenções entre vocês, tá? E ainda mais com o número 4 em cima do cachorro e o outro em cima dos lírios, né? Então, realmente é uma energia muito positiva para se aproveitar a dois e com certeza algo do qual a outra pessoa não quer abrir mão. Então, não é alguém abrindo mão de você pensando em desistir. Pode ser uma questão de buscar compreender, né? Pensar se a pessoa não está de fato passando por problemas e aí separar um pouquinho as coisas da vida, o que dá para fazer agora e o que não dá, deixar para a hora certa cada coisa para ser melhor aproveitada, eu diria que é muito por aí, certo? Mas, além dos sentimentos, os planos com você, que eu falei, né, que aparecem aqui, afastam realmente qualquer possibilidade de pensamentos de desistência, certo? Então, antes de você ir embora, só te passando a dica do meu outro canal, do Tarô e Seu Signo, hoje vai ter vídeo para Sagitário e Capricórnio, tá? Ontem tivemos Libra e Escorpião. Se você ainda não participa do canal, o link está na descrição aí para você visitar, conhecer, se inscrever e ativar as notificações lá e acompanhar o vídeo dos seus signos. Eu faço uma atualização semanal para cada signo, tá? Então, aqui eu vou sempre falando quais são os vídeos que vão surgir no dia. Hoje, portanto, Sagitário e Capricórnio, beleza? Então, vamos nessa. Tirando aqui, tá concluída a sua mensagem. Vamos trazer agora o outro baralho. Para você que escolheu, então, essa opção. Junto com a Pedra Lua. Vou deixar os dados aqui para a gente lançar após a interpretação das cartas. Chave, envelope, açoite ou chicote, carta 12, carta 11, aliás, o urso, os pássaros, peixes,
a cruz, cachorro e carta 2, trevo, não necessariamente imagem de trevo nesse baralho, mas o mesmo conceito. Temos aí uma plantinha, tá? Bom, então a gente tem todos os elementos aqui para poder responder, né? Se a pessoa que você mentalizou aí pensa em desistir de você, vamos ver como esse alguém está em relação a você para poder concluir se há um pensamento de desistência. É o seguinte, galera, aqui nós vemos nessa carta do urso, já vou dizer de cara, né, uma situação que mostra alguém que não abre mão de você, né? Então, que pretende seguir ao lado, tá? Alguém querendo conversar, possivelmente tratar de problemas, de situações difíceis. Essa primeira fileira ali da chave, do envelope e do chicote ou açoite, né? Podem mostrar uma situação de contrariedade, né? Alguma coisa que não tá legal entre vocês ou alguma coisa que a pessoa não gosta. Pode explicar, essa carta pode explicar, por exemplo, se você tá com a sensação de que a pessoa se afastou, né? Se você está em um relacionamento e deu uma esfriada, né? Parece que a pessoa está desconversando, não está muito afim, ou se você conheceu alguém há pouco tempo e estava num clima legal e de repente parece que a pessoa está te dando uma cancelada, né? Se afastou, esfriou a conversa, alguma coisa aí não foi legal entre vocês. De repente você nem fez nada ou nem percebeu, né? Nem se deu conta de alguma atitude. Pode ser que a pessoa tenha visto alguma coisa que não gostou. Pode ser uma pessoa ciumenta. A carta do urso vem falar disso também. Então, alguém que de repente conversou com você e a pessoa viu e estranhou e quem é, né, o que está rolando, curtida, comentário em foto, coisa de rede social, essas coisas, tá? Então pode ser sim um afastamento motivado por ciúme, por desconforto nesse sentido. Bateu ali uma insegurança, né? Então isso gerou um sentimento de contrariedade, alguma coisa ali que causou um desconforto. Então nós temos essas cartas aqui, essas 3 cartas mostrando alguém que conversa para poder tratar disso, para querer esclarecer, para poder resolver, né? E por ciúme e também por ser alguém que não abre mão de você. Então a gente já começa a ver alguém que não quer desistir, né? Mas que tá ali, né, com alguma coisa que não gostou e vai querer tratar disso, quer esclarecer, quer resolver. Essas 2 cartas aqui, olha, os pássaros e o cachorro, falam de companheirismo, de lealdade, de fidelidade. Falam aqui, a carta dos peixes, de alguém querendo prosperar com você, dar continuidade ao que vocês vivem ou criar oportunidades. E temos a esperança, tá? Dele ou dela com você, de coisas que vocês podem viver juntos. Os peixes junto com a plantinha aqui, que seria o trevo, né? Na maioria dos baralhos aparece como trevo. Essa combinação mostra muito da ideia da prosperidade. Esse trevo acaba potencializando o próprio significado da carta dos peixes, falando de alguém que pensa em um monte de coisas boas para vocês viverem juntos e que quer estar ao seu lado, que não abre mão de você. E a cruz está aqui para mostrar uma pessoa que não pensa só nas horas boas, né? Então a ideia de companheirismo, de estar ao lado, é para quando for preciso. Então a cruz traz muito dessa característica, mostrando como a pessoa está em relação a você também. Alguém que se posiciona para viver a vida como ela é e não só para querer aproveitar bons momentos e na hora que de repente apertar alguma coisa é aquele alguém que sai fora, né? O que seria muito a coisa de interesses e a gente não está percebendo esse tipo de situação aí. Então, eu acho que a informação que eu passei, de repente, de você estar sentindo um afastamento, e muito provavelmente foi o que te trouxe a participar desse vídeo, né? Porque você pode ter essa preocupação, se a pessoa está pensando em desistir. Então, se um afastamento que te causou essa dúvida, essa incerteza, né, tá rolando, o que explica isso foi o que eu contei aqui, tá? De repente um ciúme, algum desconforto ou não necessariamente ciúme, é uma hipótese, tá? Mas alguma coisa entre vocês aconteceu, alguma coisa a pessoa percebeu que não gostou, então deu aquela trancada, aquela bloqueada na emoção, né? E é aquela saída de cena para poder processar,
as informações, sabe? Então aí é onde você pode ter estranhado o comportamento, mas é uma pessoa que não quer deixar por isso mesmo, né? Então não é aquele alguém que viu alguma coisa que não gostou e pronto, e sai fora porque não era tão significativo o que experimentava com você. Muito pelo contrário. Por tudo que nós conversamos aqui, é alguém querendo viver com você, né? Então, se está percebendo um problema, se sentiu algum desconforto, se contrariou com alguma coisa, temos a chave com o envelope mostrando atitude para conversar, para esclarecer, para resolver, para contornar as coisas entre vocês, tá? Então, galera, essas cartas aqui de modo algum estão mostrando alguém que desiste. Por quê? Para falar de como a pessoa está, né? Vimos uma série de coisas aí no sentido de querer viver, de estar ao lado, certo? Então, realmente não temos a ideia de desistência. Essa leitura aqui foi bem rápida até de a gente passar e de uma maneira muito fluida, né? A gente foi aqui ligando cartas e trazendo ideias, porque da forma como as cartas abriram também nos gerou essa possibilidade, certo? Então, conclusão, se você está em um relacionamento, sentiu aquela esfriada, sentiu que o seu parceiro ou a sua parceira deu ali uma saída de cena, possivelmente é porque não gostou de alguma coisa, né? E aí fica ali dando uma processada nas informações, sai de cena um pouco, mas te procura para querer entender, para esclarecer, para conversar e resolver. Não é alguém pensando em desistir de você. Temos muito de alguém querendo estar ao seu lado aqui, nessas 4 cartas, e somando a cruz também, o próprio urso também mostra alguém que não abre mão da companhia que tem, certo? E você que conheceu alguém há pouco tempo, então se vocês estavam conversando e surgindo um clima, né? E as coisas no ar para acontecer e do nada a pessoa deixa de corresponder e você fica com aquele ué, né? O que aconteceu? O que eu fiz? Por que a pessoa se afastou? Pode ter se incomodado com alguma coisa assim, pode ter surgido alguma situação ali que gerou uma contrariedade e aí a pessoa dá uma retirada para poder entender, né? Assimilar isso e aí vindo conversar com você com as ideias em ordem para querer entender, resolver. Não temos cartas aqui mostrando uma pessoa que pensa em desistir, certo? Vamos lançar os dados. Olha só, então nós temos aí 2 vezes o número 5, que é um número de conflitos que vem combinar muito com essa carta aqui, tá? Os dois números 5 caíram fora das cartas, né? Então, isso está mostrando realmente o quanto pode estar presente uma situação que a pessoa não curtiu, mas que vai tratar disso, e o fato de os números 5 terem caído fora das cartas explica para nós, aqui tá, né, quase em cima dos peixes ali, mas não tá sobre a imagem. Então isso mostra para nós o quanto isso não atrapalha uma sequência do que vocês podem viver, não atrapalha as intenções dele ou dela com vocês. Situações que podem se resolver sem prejudicar o andamento das coisas, tá? E o número 3 ali sobre os pássaros, então é um número de progresso, de crescimento, de situações que se desenvolvem a dois dentro de um cenário ali de um ao lado do outro. Então nós temos um pensamento realmente de sequência e não de desistência entre vocês, tá legal? Antes de você ir embora, dica no meu canal Tarô e Seu Signo, hoje vai rolar vídeo para Sagitário e Capricórnio. Ontem teve Libra e Escorpião, hoje Sagitário e Capricórnio. Se você ainda não participa, o link está aí na descrição do vídeo para você ir lá visitar, se inscrever, ativar as notificações e começar a acompanhar também as leituras direcionadas ao seu signo, que são atualizadas uma vez por semana, tá? Então, vai lá e dá um apoio a esse meu novo projeto também. É a segunda semana de atividade do canal O Tarô e o Seu Signo. E a sua participação lá é muito importante também. Aqui no Baralho Cigano Diário, os nossos temas afetivos tratados com o baralho cigano. E lá no outro canal, uma mensagem mais para você entender outras circunstâncias da vida. Tá legal? Então, valeu pela presença. Deixa aí nos comentários as suas impressões sobre a leitura, como isso funcionou para você, se te tranquilizou, se te ajudou a entender o porquê que a pessoa pode ter se afastado, né? Se te deu aí uma claridade nos pensamentos. Então, compartilha comigo, certo? Um abraço e até o nosso próximo encontro.